Alguma vez você já se perguntou qual a diferença entre rezar e orar? Ou existe uma diferença? Ou basicamente não é tudo a mesma coisa? Tia Kate hoje vai ensinar a diferença pra vocês. Oi, queridos, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom contigo? Porque eu tô cansada. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre rezar e orar. Então vamos começar por rezar. Deriva do latim, que significa recitar. Ler em voz alta, apresentar lendo, citar, repetir, dizer de cor. Já orar tem suas raízes no verbo oro, que significa dizer, falar, de onde também vem o termo oral, que significa dito. Então, basicamente, só do radical mesmo, do significado das palavras no latim, já dá pra gente ter uma noção do que significa rezar e do que significa orar. Rezar é basicamente ler aquilo ou repetir aquilo que já foi dito por alguém ou escrito por terceiros. Por exemplo, a própria oração do Pai Nosso, que tá na Bíblia, quando a gente repete ela, algo que já tá escrito, a gente tá fazendo uma reza. Ou muitas pessoas, cristãos até, que pegam salmos ou textos repetidos da Bíblia e fazem daquilo as suas rezas. Ou como os católicos usam Ave Maria, a reza do Santo Anjo do Senhor e várias outras coisas repetidas. Gente, antes de continuar, eu queria dizer pra vocês que eu não tô falando mal de religião nenhuma aqui, nem tô criticando quem reza ou quem ora. Eu só tô explicando a diferença entre o que é orar e o que é rezar. Já a oração é o falar com Deus com as suas próprias palavras. É como se você estivesse realmente falando diretamente com Ele. Quando oramos, nós falamos com Deus com as nossas próprias palavras, não com aquilo que já foi dito. Ah, Kate, então significa que Jesus ensinou uma reza quando Ele falou da oração do Pai Nosso? Não. Jesus disse, orais assim, ou dizeis assim, ou fazeis assim, dependendo da tradução da Bíblia. Quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, Ele estava nos ensinando um modelo de oração, uma forma como orar. Ah, Kate, então você também tá dizendo que rezar é errado? Não, gente, em momento nenhum eu tô dizendo pra vocês que fazer uma reza é uma coisa errada. Cada pessoa faz do seu modo. Eu só tô dizendo pra vocês que reza é aquilo que é repetido, ou algo que já foi escrito, e a oração é aquilo que fazemos particularmente com Deus. Tem cristãos que repetem rezas, tem cristãos que usam o Pai Nosso, e tem muitos católicos, por exemplo, pegando essas duas religiões, que são as que eu tenho mais conhecimento, mas a Bíblia fala pra gente não usar de vãs repetições. Mas a Bíblia fala pra gente não usar de repetições, ou seja, não faça só rezas. Se você é uma pessoa que reza, ok, continue fazendo as suas rezas se isso faz bem pra você, mas ore também, porque nós não devemos fazer somente aquilo que é repetido, ficar repetindo, sem falar nada que seja próprio, sabe? Nós temos essa liberdade de usar as nossas próprias palavras pra falar com o Espírito Santo, pra falar com Deus. Então, isso é orar. É quando a gente para e a gente conversa com Deus realmente como se estivesse conversando com um amigo. Isso é oração. Mas não tem nada de errado em fazer uma reza, em pegar algo que já tá escrito e repetir. Você só não pode fazer daquilo a sua oração. De achar que só pelo fato de você pegar o Pai Nosso e ler ele, ou rezar ele, ou decorar ele, você tá fazendo uma oração. O Pai Nosso, ele é um modelo da forma como nós devemos orar. Ou seja, o objetivo do Pai Nosso não é uma reza, mas sim um modelo de oração. A oração, ela é basicamente a chave da vida do cristão. É a forma como nós realmente nos conectamos a Deus. É uma oportunidade que nós temos de falar diretamente com Jesus através do Espírito Santo. Então, se você não tem o hábito de orar e não pratica a oração, comece hoje, comece agora. Comece com 2 minutos, 5 minutos do seu dia, e aí você vai ver que vai aumentando. É realmente parar e conversar diretamente com Jesus, como se ele estivesse ali na sua frente, e ele realmente está através do Espírito Santo. Mas se você ainda não tem esse entendimento, pede pra ele entendimento, começa orando, começa conversando sem medo. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de um monte de coisas diferentes, você só precisa conversar com ele, do jeito que eu converso com vocês, do jeito que você conversa com seu amigo, do jeito que você conversa com seu pai, ou até gostaria de conversar com ele. Então, é uma ferramenta maravilhosa a oração. Então, aproveita, se você tinha dúvidas sobre isso, porque eu vim de uma família católica, então quando eu me tornei cristã, eu tinha muita dificuldade de entender qual a diferença entre rezar e orar. Então, é basicamente isso. Reza é quando a gente repete aquilo que já existe, algo que já foi escrito por terceiros. Ou quando a gente, mesmo algo que foi escrito por nós buscamos
estamos usando de repetição e repetição e repetição. Isso é uma reza. Oração é quando nós conversamos diretamente com a nossa forma, com a nossa oralidade, com o jeito que nós conversamos normalmente. Peraí, eu acho que eu me perdi. Enfim, é quando nós realmente conversamos. Enfim, oração é conversada de forma informal. Forma informal, tudo bom? Oração é quando nós falamos diretamente, do nosso jeito, com a nossa forma, diretamente com Deus, com o Espírito Santo. Não algo que já foi escrito, mas uma conversa mesmo. Orar é basicamente abrir o coração para Deus, é falar com Ele, é conversar com Ele. Amém? Eu sei que eu dei meio que uma embaralhada aí, mas eu espero que vocês possam ter entendido. Eu sou a garota que aprendeu a diferença entre rezar e orar. E você ficou impactado com esse canal. Tchau!